Primeiramente, obrigado pelo convite, é uma honra estar aí participando do evento. Como dito, gente, meu nome é Leonardo Coimbra, boa tarde, é um prazer estar aqui. E meu objetivo hoje é compartilhar com vocês um recorte do trabalho que eu realizei durante o meu mestrado, no formato dessa apresentação, que eu nomeei de Hooliganismo em Pauta, associação entre identificação ao time e contexto social prediz a expressão de preconceito intergrupal em torcedores de futebol. Esse trabalho ele foi realizado no programa de pós-graduação em psicobiologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né, no meu querido Laboratório de Evolução do Comportamento Humano. Tem como autores eu mesmo, Leonardo Coimbra, meu co-orientador, Vitor Shiramizu, e minha orientadora, que vocês já conhecem, professora Maria Emília Mamoto. Um segundo, ver se o slide passa. Essa apresentação terá um formato retórico clássico dos nossos artigos, né? Introdução, onde eu vou falar um pouquinho da nossa problemática, vou falar também sobre algumas questões teóricas e das nossas hipóteses, nos materiais e métodos dizer como nós investigamos essas hipóteses, nos resultados e na discussão, os nossos achados, e uma discussão teórica breve, e eu finalizo com as conclusões. Vamos começar, então, com uma breve introdução. Essa foi a população que eu estudei nos últimos anos, é uma população que eu acredito seja muito bem conhecida por todos nós, são os torcedores de futebol, e eu estudei um fenômeno bem característico dessa população chamado hooliganismo. Eu gostaria que vocês entendessem hoje o hooliganismo como uma violência estritamente ligada aos torcedores de futebol, à prática do futebol. No Brasil, o hooliganismo é um fenômeno bastante relevante, e uma evidência disso são esses dados. Esses dados eles estão presentes publicamente no site do Senado Federal Brasileiro e eles falam sobre a associação entre mortes de torcedores e os jogos da Série A, B e C do Campeonato Brasileiro de Futebol, vulgo Brasileirão. Né, foram, ao total, 157 mortes que ocorreram nesse intervalo de tempo entre 2009 e 2019, né, e isso aconteceu de forma um tanto regular. Isso diz que, no Brasil, o hooliganismo, muito provavelmente, ele não é tratado de uma maneira muito eficiente e ele é impactante, né, relevante de uma maneira negativa para nós. Entretanto, faz parte desse trabalho deixar claro para vocês que o hooliganismo também é relevante para outras nações, é relevante para o mundo como um todo. Então, eu separei alguns recortes de notícias no mundo. Talvez a notícia mais famosa sobre o hooliganismo no mundo tenha sido essa, a maior tragédia de todas, que ocorreu em Lima, no Peru, né, vitimando 300 pessoas na década de 50, né, foi um fenômeno que aconteceu aqui na América do Sul. Mas outros fenômenos ocorreram ao longo do mundo, né, as imagens são fortes, eu peço desculpas, mas eu realmente gostaria de mostrar para vocês a importância do que eu estou mostrando. E aqui nós temos imagens do desastre de Accra, em Gana, e aí seria o nosso desastre africano. Teríamos aqui agora imagens do desastre de Hillsborough, no Reino Unido. Temos também, então, desastres ocorrendo na Europa. E, por final, um desastre um pouco mais recente. Esse desastre ocorreu em Port Said, em 2012, na Primavera Árabe. E ele seria um representante de que o hooliganismo também afetou o Oriente Médio. Esse panorama desastroso, ele evidencia que o hooliganismo dificilmente pode continuar sendo considerado um acidente. E o que eu gostaria de passar para vocês é que o hooliganismo ele recorre ao longo do tempo e ele ocorre em muitos lugares do globo. E isso evidencia que muito provavelmente existem padrões subjacentes a esse tipo de violência. E o objetivo desse trabalho, inicialmente, era usar um modelo teórico que evidenciasse esses padrões. Nós utilizamos um modelo da psicologia evolucionista e eu gostaria de, então, falar brevemente sobre as características desse modelo, já que falam sobre o trabalho. A psicologia evolucionista ela investiga não apenas o ambiente, mas ela investiga padrões cognitivos dos agentes sociais. Ela investiga isso através de um conceito fundamental de mecanismos psicológicos evoluídos. Eles podem ser entendidos como um conjunto de processos fisiológicos que podem ser agrupados em uma unidade funcional e subjacente ao comportamento. Esse comportamento, no meu caso, o comportamento social, ele pode ser investigado através de suas causas próximas e últimas. Isso significa que, para esse modelo teórico, não importam apenas os mecanismos fisiológicos que permitem o comportamento social, no caso, o hooliganismo, mas também as causas evolutivas que fazem com que esse comportamento ele tenha mecanismos psicológicos evoluídos difundidos nas populações de Homo sapiens ao redor do globo. E, por último, é uma ciência empírica, né? Nós conjecturamos, mas testamos nossas conjecturas e quantificamos isso.
Essa modelagem, então, nos oferta dois conceitos fundamentais que eu gostaria de compartilhar com vocês. O primeiro é o de identidade social. Esse traço cognitivo ele permitiria ao Homo sapiens ter um sentimento de afiliação e de pertencimento a grupos. Evidentemente, eu estou falando também de grupos majoritariamente não aparentados. E esse traço cognitivo ele é caracterizado por uma fusão em que o autoconceito do indivíduo, a noção que ele tem de si mesmo, ela é invadida, fundida com as características dele pertencer a um grupo, com a noção de pertencimento que ele tem a um grupo. E isso, então, permitiria ao Homo sapiens desenvolver uma competência cognitiva de separar o mundo social em duas categorias básicas. E seriam essas categorias, então, o nós, o grupo composto pelos indivíduos que fazem parte, efetivamente, digamos assim, do meu grupo. Nesse trabalho chamarei ele de in-group. E, por contingência, todos os indivíduos que não fazem parte desse meu grupo são categorizados como eles. Essa é uma categorização fundamental. E o segundo conceito é o conceito de altruísmo paroquial. Por ele ser muito importante, eu trouxe uma definição, né, que ele seria a visão das coisas em que o próprio grupo é o centro de tudo, e todos os outros são dimensionados e avaliados em referência a ele. Para que o altruísmo paroquial não fique muito abstrato para vocês, eu trouxe novamente, essa é uma imagem um pouco forte, eu peço desculpas, mas ela referencia o que eu quero mostrar para vocês, que é o altruísmo paroquial. Ele é caracterizado por um comportamento custoso, um comportamento pró-social de ajuda. Entretanto, ele é enviesado para os membros do próprio grupo. O viés de grupo, então, é uma das características fundamentais do altruísmo paroquial. O altruísmo paroquial ele também é caracterizado por um outro padrão comportamental que pode ser a indiferença a outros grupos ou até a antissocialidade, quando o indivíduo altruísta paroquial assume custos fisiológicos para causar danos, né, aos não membros de seu grupo. Com isso, é possível entender a ideia de preconceito que eu coloquei no título, através dessas palavras. Preconceito pode ser entendido como essas ideologias, para nós principalmente atitudes e crenças que mantenham, legitimem a hierarquia e exploração baseadas em grupo. Essa definição é um pouco ampla, mas ela é oportuna para trabalhar com o altruísmo paroquial, porque na literatura evolucionista atual, inclusive, é possível entender o preconceito somente como as ações negativas. Entretanto, aqui nesse trabalho, tanto as ações positivas e enviesadas para o próprio grupo, quanto as negativas direcionadas aos outros grupos, são entendidas como duas formas de preconceito que estão associadas, né? Por isso esse conceito é importante. Com isso é possível entender as hipóteses que nós lançamos, nossos questionamentos e hipóteses sobre esse fenômeno. A primeira é que os torcedores eles diferem em grau de motivação paroquial, e essa hipótese vem de uma pergunta muito simples: nem todos os torcedores são tão agressivos. Se eles não são iguais, então eu posso hipotetizar que eles são diferentes em motivação altruísta paroquial. E a segunda seria que a identidade social ela pode moderar essa diferença motivacional. Ok, eles podem ser diferentes, mas seriam diferentes devido ao quê? Nos nossos materiais e métodos, mostrarei como nós investigamos essas hipóteses. Os nossos participantes foram em número de 139, todos do sexo masculino, todos acima de 18 anos, torcedores de futebol e alfabetizados. Esse foi o nosso corte populacional. A nossa coleta foi ativa, eu fui o coletor, eu estive no ambiente dos torcedores de universidades, torcedores em clubes de futebol e até torcedores de torcidas organizadas, né, instituições bem características do Brasil. E a escolha desses torcedores foi aleatória. Na verdade, eu montei um sítio de coleta nesses locais e os torcedores eles participavam se eles quisessem. Eu utilizei algumas ferramentas para pesquisar altruísmo paroquial em torcedores. A primeira delas foi esse dinamômetro manual. Isso significa que os torcedores faziam força prênsil no dinamômetro manual durante o meu experimento. Ele será representado mais à frente por esse ícone à direita. Eu representei todas as ferramentas dessa forma. Utilizamos também urnas plásticas e fichas de pôquer. Utilizamos também 3 mensagens escritas, cada uma representando um contexto social específico referente ao altruísmo paroquial. Entretanto, os torcedores tiveram apenas acesso a uma dessas 3 mensagens. Por isso, eu representei essa etapa, essa ferramenta, através desse símbolo do dado, né, representando a aleatoriedade. Nós utilizamos também dois questionários, duas
ferramentas de identificação grupal. A primeira, a escala de identificação do torcedor com o seu time, representada pela sigla ITT, e a segunda, a escala de fanatismo de torcedores de futebol, representada pela sigla EFTF. Apesar da segunda escala falar de fanatismo, eu gostaria que vocês levassem em consideração que o fanatismo aqui ele é apenas considerado uma forma extrema de identificação. Ambas são escalas Likert, que variam de 1 a 7, e essa ferramenta será representada à frente por essa prancheta. Podemos, então, agora falar um pouquinho sobre o experimento em si. De forma didática, eu separei o experimento em duas fases, uma fase preliminar e uma fase caracterizada pelo jogo econômico. A fase preliminar é bastante simples. Nessa fase, o torcedor é convidado a executar 3 esforços máximos no dinamômetro manual. E pela média aritmética desses esforços, eu, o experimentador, eu tive acesso ao quanto aquele indivíduo seria forte. E eu chamei essa medida de esforço máximo basal. Após isso, eu sorteei uma das 3 condições experimentais, 2 delas pró-sociais e uma delas antissocial. Todas as 3 demandavam que o indivíduo realizasse uma tarefa, e para a realização dessa tarefa, ele precisaria executar esforço físico no dinamômetro mais uma vez. Se ele não alcançasse o limiar de seu esforço máximo basal, ele não teria executado a tarefa. Se ele alcançasse esse limiar, ele passa a executar a tarefa, e se ele avançar ainda mais, ele também executou a tarefa. Caso os indivíduos executassem a tarefa, esse esforço físico que eu tive acesso através de uma medida contínua, né, esse foi o momento em que eu pude quantificar a motivação dos torcedores, ele então é convertido em categorias monetárias. E essas categorias monetárias elas tinham diferentes destinos conforme a condição experimental. Na primeira delas, os torcedores, então, através do esforço físico, poderiam depositar moedas no caixinha dos torcedores de seu time. Na segunda, também depositar moedas, mas depositar moedas nos caixinhas dos torcedores do time rival. E na terceira, esse esforço físico foi convertido em poder de retirada dessas categorias monetárias dos fundos do time rival. Ao final, os torcedores responderam às escalas de identificação grupal. Essas foram nossas análises estatísticas para avaliar a motivação altruísta paroquial. Lançamos mão de um modelo linear misto. Para avaliar a identificação com o time, realizamos uma análise de silhueta em um método de agrupamento, e para relacionar essas 2 variáveis, finalmente usamos um modelo de regressão linear. Avançamos, então, aos nossos achados e vamos fazer uma discussão teórica sobre eles. Essa imagem ela fala sobre a nossa avaliação da motivação altruísta paroquial. Eu convido agora vocês a viajarem junto com o meu cursor aqui. No eixo vertical da imagem, nós temos o esforço físico realizado pelos participantes, e no eixo horizontal nós temos as 2 fases do jogo. À esquerda, a fase preliminar, com o esforço máximo basal, e à direita, o esforço realizado durante o jogo, o esforço do experimento, do jogo econômico. Em vermelho, nós temos os dados referentes à condição pró-social in-group, que é a condição de ajudar o próprio time, e em cinza nós temos os dados referentes à condição pró-social out-group, a condição de favorecer o time rival. Chamo atenção agora para os dados da tabela, onde nós temos aqui um P significativo para o contraste que está mostrado para vocês agora, entre as 2 condições pró-sociais. Entretanto, nós não tivemos um P significativo para o contraste da nossa referência, a condição pró-social in-group, e a condição antissocial, por isso ela não será representada para vocês nessa apresentação. Vamos, então, decompor essa imagem para interpretar o que ela diz para a gente. Né? Os esforços para ajudar os membros do próprio time, eles superaram os esforços realizados na fase preliminar, os esforços máximos basais. Aqui nós temos as 2 imagens em vermelho. Perceba que são imagens, ambas as imagens são muito próximas, muito parecidas, né? Medianas, médias, quartis, a silhueta, mas nós tivemos um valor significativo e um valor que nos diz que os indivíduos realizaram esforços superiores durante o jogo. E isso já não aconteceu na outra condição pró-social. Percebam que aqui os esforços para ajudar os membros do time rival, eles não superaram o esforço máximo basal. Aqui é fácil de perceber porque as silhuetas são muito diferentes. Aqui os esforços foram superiores, e aqui nós temos uma mediana bem abaixo e uma silhueta muito diferente,
né, da doação desses torcedores. Novamente, foi um contraste significativo e fortemente enviesado para o esforço máximo basal. E o que isso significa para nós? Como interpretar isso? A condição de favorecer um próprio time instigou nesses torcedores engajamento. Eles foram motivados a realizar esforço físico para ajudar os seus. Entretanto, na oportunidade de ajudar os membros do outro time, o que nós tivemos foi uma falta de motivação, o que nós temos foi uma indiferença desses torcedores, que apesar de serem bastante fortes, não realizaram um esforço para ajudar os membros do outro time. Com isso é possível chegar a algumas inferências preliminares. A primeira delas é que os torcedores apresentaram viés de grupo. Isso significa que eles apresentaram uma primeira forma de preconceito, e essa forma se apresentou em uma análise que não levou em consideração a identidade social. E isso nos conduz a uma outra inferência, que é a identificação com o time, ela deve ser relevante para a expressão do comportamento antissocial em torcedores de futebol, já que essa relação não foi significativa nessas primeiras análises. Vamos avançar. Agora podemos tratar exclusivamente da identidade social, né? A posteriori, nós analisamos um número ótimo de grupos, que foram 2, e aqui nós podemos visualizar tanto no eixo vertical quanto no eixo horizontal as duas escalas de identificação grupal, que nos permitiu averiguar que no polígono vermelho nós são agrupados os torcedores que pontuaram relativamente mais baixo em ambas as escalas, e eles foram categorizados e denominados por nós como torcedores de identificação tênue. Por outro lado, aqueles que foram agrupados no polígono azul foram aqueles que pontuaram mais alto em ambas as escalas de identificação, e eles foram categorizados por nós como torcedores de identificação saliente. Mais à frente, essa classificação será bastante importante para nossas inferências. E, finalmente, nós temos nessa imagem a possibilidade de averiguar o papel moderador da identificação com o time frente a um contexto social, né? Me acompanhe agora. No eixo vertical, nós temos novamente o esforço realizado durante o jogo, e no eixo horizontal nós temos uma escala de identificação com o time. Nós vamos ter 3 modelos, cada modelo fala sobre um contexto social diferente, e agora nós podemos averiguar como esses modelos se comportaram. Primeiramente, na condição pró-social in group, nós percebemos que conforme o indivíduo pontua mais no questionário de identificação grupal, a disposição, a motivação dele em favorecer o próprio time não se altera, não houve um efeito moderador. Entretanto, no modelo azul, que fala sobre a condição pró-social outgroup, nós temos um padrão comportamental diferente. Conforme os valores de identificação aumentam, a disposição dos torcedores em ajudar o time rival cai. E isso é bastante importante, porque o nosso próximo modelo, o modelo vermelho, que fala sobre a antissocialidade, ele figura o oposto. Conforme a identificação dos torcedores aumenta também a motivação, a disposição desses torcedores em realizar esforço físico em prol de causar algum prejuízo ao time rival, né? Com isso, nós temos a imagem como um todo, a imagem inteira, e essa imagem é muito importante. Por quê? Porque agora nós podemos verificar que a associação entre a identidade social e as condições experimentais, o contexto social, a associação entre essas duas variáveis foi a preditora do esforço físico realizado, enfim, do preconceito intergrupal em torcedores de futebol. Essa imagem ela dá sentido ao nome dessa apresentação. Com isso, é possível avaliar o padrão comportamental que seria predominante naqueles tipos de torcedor, na classificação de torcedores, onde torcedores de identificação saliente, eles não tenderiam a ajudar torcedores de outros times, entretanto, eles ajudariam o seu time e eles poderiam até confundir essa ajuda com um esforço antissocial. E os torcedores de identificação tênue seriam torcedores que não assumiriam os custos antissociais para com outros torcedores, e, muito pelo contrário, seriam aqueles que executariam ações pró-sociais de ajuda tanto com o seu time como com o time rival. Com isso, nós podemos realizar uma leve avaliação teórica desses torcedores, né? Nós temos suporte teórico para dizer que os torcedores de identificação saliente, eles provavelmente são muito mais coesos e organizados, que esse tipo de torcedor, eles têm uma relação entre si e com o clube profundamente mediada pelos afetos, pelas emoções. Novamente, estou concluindo.
Novamente, uma imagem forte, peço desculpas, mas eles se mostram desse fato aqui no Brasil, mas esses torcedores eles são capazes de assumir custos extremos que envolvem agressividade e morte, realmente, e esses torcedores são os que mais provavelmente são os envolvidos em atos agressivos conhecidos como o hooliganismo. Por outro lado, os torcedores de identificação tênue teriam um caráter provavelmente profundamente cosmopolita, aonde o convívio com o diferente, com os outros torcedores de outros times, não seria um problema. Está aqui na imagem de cima, e na imagem de baixo, esse perfil de torcedor seria aquele que não assumiria custos extremos em prol dessa coletividade, não haveria uma militância por parte desse torcedor, e aqui estamos evidenciados como uma família, né? Eu não consigo imaginar que esse torcedor, de fato, assumiria custos para ferir seus parentes. Isso foi identificado pelo mercado brasileiro através de opções que fazem com que esses torcedores possam torcer de forma distante dos torcedores de identificação saliente que os pressionam a se comportar de maneira violenta. Chegamos às nossas conclusões. Essas foram as nossas hipóteses. Essas hipóteses elas foram ambas confirmadas nessa imagem. Realmente, o comportamento altruísta paroquial ele foi moderado pela identidade social, os torcedores não são motivados da mesma forma, e a minha contribuição, então, agora se finaliza. Eu gostaria que imagens como essa, para vocês, elas não mais signifiquem um acidente, não mais signifiquem algo desprovido de padrão, e sim algo que pode ser modelado, teoricamente, entendido, e que, através disso, possamos pensar em maneiras de mitigar esse fenômeno lesivo para as nossas sociedades. Minhas conclusões finais, então, é que o hooliganismo ele pode ser entendido como uma expressão particular de altruísmo paroquial, isso categoriza ele como outros tipos de preconceito, como racismo, sexismo, intolerância religiosa e política. O altruísmo paroquial provavelmente procede de um mecanismo psicológico evoluído, cujo gatilho de resposta é o conflito entre grupos. Esse mecanismo ele tem uma resposta eficiente, por isso é difundido na população, ela é custosa, envolve violência, o desempenho é estável, por isso é difundido no globo ao longo do tempo, e esse mecanismo é moderado pela identidade social. E os torcedores de identificação saliente são os mais propensos a expressá-lo. Esses são os meus agradecimentos institucionais e pessoais. Muito, muito obrigado a todos. Espero que tenha sido um prazer para vocês, como foi para mim.